Lembrando de pegar o copinho de água para colocar aqui do lado para a gente tomar no final. Lembrando vocês de pegar o copinho com água, tá? Boa noite, Belinha. É. Tem gente querendo dar boa noite aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá? Vamos começar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música. Se o som estiver alto, avisa. Boa noite, mãe. Oi. Tô longe da minha mãe. Eu tô aqui no meu retiro espiritual, no meu cantinho. Aqui pertinho de Iemanjá, pertinho do mar, estabelecendo as minhas forças, as minhas energias, fazendo a minha conexão com a natureza, para trazer conteúdos para vocês, para estar fortalecida na minha energia, né? Para todos os trabalhos do Grupo Ser é necessário a gente se cuidar, né? A gente trabalhar as energias. Se o som estiver muito alto, vocês me avisam, tá? Quem tá falando aqui comigo? Obrigada, Kelly. A Kelly sempre uma fofa, uma querida. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigado, Grupo Ser. Agradece, eu agradeço. Boa noite, gente. Olha, a Rosângela tá falando que recebeu o colar. Esse é o meu colar. Esse aqui o Dr. Miller fez especialmente para mim, vibracional de luz, espiritualidade, força espiritual, para poder
trazer o meu recado, para fazer a minha conexão com o plano espiritual e trazer para vocês. Que bom que você gostou do seu colar mandala de prosperidade e o livro do Samuel, né? Que bom. Obrigada, Rosângela, por compartilhar aqui na live e contar para todo mundo que está aqui quanto o colar mandala é bonito, forte, né, de energia, e quanto o livro do Samuel, o livro que eu escrevi com Samuel, né, psicografia, dos recados do céu, as mensagens do mentor, quanto esse livro é maravilhoso e quanto ele pode conversar com a gente, nos ajudar, né, muito lindo, muito bom. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do tema de hoje? Ah, a Vilma tá falando também que a mandala do carro é maravilhosa. Não é para tirar mesmo, deixa no seu carro, que é mandala de proteção. Fiz com muita força, com muitas energias dos protetores lá do ser, para proteger o seu carro, para te proteger, tá? Para te proteger de tudo dentro do seu carro, que ó, a Daniela aqui fala, é uma carranca bonita, vai espantar tudo que for de ruim, né? E te ajudar, te proteger. Então, gente, vamos lá, o tema vai falar de psicografia, mas nós não vamos fazer psicografia na live, tá? Eu quero conversar com vocês sobre psicografia, eu quero conversar sobre luto, eu quero conversar sobre a morte, morrer, eu quero poder entender um pouquinho tudo que está acontecendo, né? Mas não é psicografia. Quem entrou na live pensando que eu vou fazer psicografia, não é hoje. E nem vou tá falando agora, porque a psicografia foi no domingo, então agora só no mês que vem. Então, na verdade, eu quero trazer para vocês o propósito da psicografia, eu quero trazer para vocês o entendimento da psicografia, para que vocês, né, para que essa ligação com o mundo espiritual seja uma ligação positiva, extremamente positiva, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém falando comigo. A Amanda também recebeu os colares, ela pôs no plural, então ela um monte de colar aí, Amanda, que bom. Que bom. Valor do colar, Teomira, você daqui a pouco você pode, quando terminar a live, você entra no WhatsApp do Grupo C, daqui a pouco o pessoal vai colocar aí 011 97171 4972, e aí você pode pedir informações sobre mandala, preço, que tipos de mandalas a gente faz, o livro. A Amanda disse que ganhou o livro no sorteio. Que bom, na live de domingo. Parabéns, Amanda. Agora o seu mentor vai conversar com você. Que legal. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Vocês já colocaram o copo de água pra gente começar o tema de hoje? Coloca um copinho de água aí. Gente, eu tô muito emocionada para falar sobre esse tema. Aí eu falei que não ia ter psicografia, nós já descemos de 230 e poucas pessoas para 213, né? Que pena que o pessoal não vai ficar, né? Para entender a parte mais importante de uma psicografia, né? Para se fortalecer, para fazer essa conexão com o plano espiritual de uma maneira mais suave, mais leve, mais gostosa. E hoje é isso que eu quero trazer nessa live, não psicografia, mas eu quero trazer para vocês esse conforto, né, que a psicografia traz. Mas tudo bem, espero que as pessoas voltem e venham aqui não pela psicografia, mas pelo conhecimento, né? O conhecimento é aquilo que diz, conhece a verdade vos libertará. É muito importante a gente querer saber do plano espiritual, conversar com a espiritualidade e trazer as coisas boas, não só querer usufruir da espiritualidade, mas conhecer mais profundamente a espiritualidade, né? E é isso que eu quero fazer nessa live com vocês. Mas antes, eu quero começar a live, eu quero ler um texto para vocês, né? Para vocês todos. Aí você fala assim, sobre o luto, sobre psicografia. Se permitam agora apenas se entregar para o que eu estou fazendo, para o que eu estou falando, se entregar para esse momento. Se permitam agora entrar nesse momento, nessa energia, nessa canalização com o plano espiritual. Vamos lá? Eu vou ler o texto aqui para vocês, tá?
Então vamos lá. A vida é feita de encontros e desencontros, de chegadas e partidas. E na vida vamos enfrentar muitas despedidas. Por mais que doa dizer adeus, é preciso saber que a morte um dia chega para todos. E quanto mais nos tornamos conscientes da morte, mais devemos saber viver a vida e saber superar as dores do adeus para seguir em frente. Da morte, ninguém pode fugir, mas a vida sempre continua para alguém. Viver é um mistério que se revela aos poucos, e a morte é o grande mistério que só se revela com o fim da vida. Cabe a quem fica após a morte de um ente amado ou um amigo querido Cabe a quem fica após a morte de um ente amado ou um amigo querido resignar-se diante daquilo que é inevitável para todos. Resta-nos rezar e pedir paz para quem fica e para quem vai. Hoje dizemos adeus. Amanhã outros se despedirão de nós. Façamos o nosso tempo de vida valer a pena. Que mesmo com as nossas dores, saudades e tristezas, possamos ser felizes, ser fortes e adquirir sabedoria. Há muitos sonhos a serem realizados, há muitos caminhos a trilhar. Podemos dizer adeus, mas carregar para sempre em nossos corações o amor daqueles que conosco viveram. Dizer adeus é trocar expectativas e as possibilidades do futuro pelo passado. É perder o presente e o futuro e ficar com a história, com a memória de quem partiu. É perder a presença e ficar com a ausência e a saudade. Por isso é tão difícil dizer adeus. Mas é preciso transformar a memória e a saudade em um sentimento vivo e sereno, e não triste e pesado. Viver em estado de dor não traz ninguém de volta à vida. Saibamos viver o luto, mas também a hora de voltar a lutar pela vida. Lindo, né? Triste, mas muito lindo. Quem vai falar sobre a psicografia e luto sou eu, Rosana Rubio. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, hospitalar, trabalho na área de saúde. Sou mentora e dirigente do Grupo Ser, um grupo maravilhoso de pessoas incríveis, médiuns maravilhosos. E eu faço esse trabalho já há 35 anos, não só de psicografia, mas de saúde, de trabalho espiritual, de cura, cirurgia, passe, vivências, cursos. Então, para quem não me conhece, quem perguntou para mim, eu sou escritora, e quem perguntou agora para mim, perguntou quem que vai falar, né? Quem eu sou, que não me conhece, está chegando agora, seja bem-vindo, um prazer te ver aqui na nossa live, fazer parte desse bate-papo que a gente faz todas as quartas-feiras às 9 horas, conversando com a espiritualidade, canalizações dos meus mentores, que eu trago para vocês, compartilho com vocês aqui, né? Então, gente, eu sei que a morte, ela é um dos temas mais difíceis de se tratar, de se falar, devido à complexidade, né, e à ambivalência dos sentimentos acerca da morte, né? Existe cada pessoa sente de um jeito, então falar sobre morte
né, como psicóloga ou como espiritualista, sempre é um tema muito difícil, muito delicado, e eu quero tocar o coração de todos vocês, né, trazer consolo para todos vocês, e é essa a intenção da live, né? E por quê? Por que eu tô falando sobre esse tema? Porque eu escolhi falar sobre esse tema hoje. Gente, eu escolhi falar sobre esse tema por causa do trabalho de psicografia do Grupo Ser, esse trabalho online que nós estamos fazendo na pandemia. Antes nós fazíamos presencial e hoje a gente está fazendo online e cresceu muito os pedidos de psicografia. Eu pude perceber, né, nesse trabalho, como as pessoas estão em sofrimento e dor. Quanto sofrimento e quanta dor. Uma das áreas que nós temos mais pedidos de formulários, mais formulários preenchidos, são incríveis 2.500 formulários por mês de pedidos, e cada vez está crescendo mais. Então, por isso eu senti no meu coração que eu precisava ajudar essas pessoas, né? Ajudar essas pessoas que estão necessitando tanto de uma mensagem do plano espiritual, dos seus entes queridos que fizeram a passagem. Ajudar essas pessoas a entenderem, né, por que elas precisam tanto dessa psicografia, e para ajudar também para que elas saiam desse sofrimento. Trazer uma conscientização sobre o luto, sobre a morte e sobre o morrer, né? Eu acho isso muito importante, a gente trazer essa conscientização para vocês. Mas antes, primeiro, eu vou falar do luto pela visão da psicologia, tentar ajudar vocês, e depois eu vou falar da espiritualidade do luto e vou trazer uma técnica para que todos possamos trabalhar em cima dessa técnica para aliviar um pouquinho essa dor, esse sofrimento diante da morte, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. O que acontece quando nós perdemos alguém que nós amamos, né? Eu vi agora alguém, eu não li tudo, mas eu vi aqui algumas pessoas falando que hoje mesmo morreu um amigo muito querido, algumas pessoas comentando sobre as mortes, né? É um momento, eu acabei de ver meu primo aqui também na live, que também teve uma perda de uma pessoa muito querida. Um beijo, primo. E o que acontece? Tô muito feliz de você estar na live, primo. Muito, que eu sei que essa live vai te ajudar bastante. Então, o que acontece quando nós perdemos alguém que nós amamos? A experiência de conviver, gente, com a morte de alguém querido provoca dores muito intensas em todos nós, né? Nós passamos por essas dores, sim. É uma dor que parece até ser insuportável, né? E nós chamamos isso de viver o luto. Nós temos que passar pelo processo do luto. E o luto acontece sempre que perdemos algo importante. E essa perda é tão grande, né? Quando essa perda é grande, quando é uma perda de algo que alguém, né? Porque o luto, ele não é só da morte, ele tem vários sentidos, eu vou falar. Mas quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a gente perde o chão, né? E parece que a vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. E não vai, né? Porque não vai ter aquela pessoa mais na nossa vida. Então, gente, o luto, ele é um processo, sim, de angústia e de dor que a gente precisa vivenciar, né? É um processo que nos ajuda a organizar a nossa vida diante do vazio que ficou com a perda daquela pessoa tão querida, tão amada. Então, infelizmente, nós somos muito mal preparados para lidar com perdas. A gente a gente sabe que a partir do momento que você morre, você nasce, você vai morrer. É uma certeza. Acho que a única certeza que a gente tem é da nossa morte, da morte de todos nós, né? Ninguém vai ficar eterno. Mas a gente está muito mal preparado para lidar com as perdas, né? Com a morte e até com o morrer. E independente da nossa vontade, a gente acaba, por não saber lidar, a gente passa a sofrer. E com certeza todos nós vamos ter que lidar com a morte um dia, né? De um avô, de um parente, de uma mãe, de um pai, né? Essas mortes que vêm, né? Daqueles que vieram antes. É uma morte certa, ela vai um dia acontecer, né? E a gente precisa se preparar para isso. Porque a vivência de uma
perda, ela afeta a vida da gente, ela afeta muito, né? Mas ela é real e a gente precisa aprender a lidar com a morte. E é normal a gente falar de luto ou de morte, de luto, e associar apenas a falecimento de um ente querido. Gente, o luto também pode ser, e o luto quer dizer, né, o rompimento de um vínculo significativo, né? Um vínculo significativo. Pode ser, não falando de morte agora, pode ser um rompimento de um sair de um emprego que você gostava muito, uma separação de casais, uma mudança para um outro país ou um outro estado, né? Então o luto é, antes de tudo, uma perda que pode ser de algo, né, de uma situação concreta, ou a perda de uma perspectiva de vida. Tem gente que perde a perspectiva de vida, perde uma ideia que não se realizou, um sonho que não aconteceu, um amigo, como nós vimos agora, né, que a pessoa acabou perdendo, não pela morte, mas se você perdeu um amigo, o amigo virou as costas para você e foi embora, um relacionamento que termina, né? Então, gente, as perdas, elas podem ser concretas ou elas podem também ser simbólicas, como uma doença, que é a perda da saúde, ou a perda de um papel social. A pessoa era o chefe da empresa, era o bam, de repente ele se aposenta e perde o status social, o papel social dele, também é uma perda, tá bom? Então, o luto, ele serve para tudo. Isso que eu vou falar hoje serve para tudo, mas eu quero focar bastante nessa questão da morte. Eu quero focar um pouquinho também na questão da morte. E quanto maior o vínculo, maior o processo de luto. Quanto maior o vínculo com a pessoa ou com a situação, maior é o processo de luto, de sofrimento, né, que a pessoa passa. Nós não temos aqui como mensurar os sentimentos. Cada pessoa sente de uma forma, então não dá para dizer, né, se você tá sofrendo demais, se tá certo sofrer, se tá errado. Não é nada disso que eu vim fazer aqui. Não é... Obrigada, Sandra. Não é nada disso que eu vim fazer hoje aqui na live, dizer se é certo sofrer, se não é. Eu vim trazer consolo para todas essas 2.000 pessoas que pediram, né, psicografia, as pessoas que se desesperaram por não ter recebido, as pessoas que escrevem no WhatsApp, que chegam a implorar uma carta. Então isso dói no nosso coração. As nossas psicógrafas nesse domingo, elas choraram muito, porque nós tínhamos muitos formulários, muito. Imagina 2.000 pessoas pedindo e você não tem um tempo hábil para poder fazer carta de 2.000 pessoas. Você vai fazer quantas? 80 no máximo? Porque se a gente faz muitas cartas, as pessoas também reclamam que a live está demorada. Então a gente, dentro do nosso processo de psicografia, a gente segue o nosso roteiro espiritual, né, que é orientado pelo nosso mentor Samuel. A gente faz daquela forma e a gente não teria tempo hábil de fazer psicografia para todos. E elas estavam muito tristes, né, por não conseguir. Isso até interferiu no processo da psicografia, porque elas estavam também tristes de ver tantas pessoas pedindo. Então eu queria falar com todos vocês, né? Eu sei que não tem 2.000 pessoas aqui na live, mas eu queria falar com, se algum de vocês, se vocês que pediram ou pedem psicografia, que vocês compreendam um pouquinho essa questão, né, do luto, da morte, do morrer, na visão da psicologia, na visão da espiritualidade. Vai ficar gravado assim a live, tá? Então, eu quero que vocês entendam fundo do coração, quando ocorre a morte de uma pessoa amada, a gente sabe que quem fica realiza um grande esforço para lidar com esse sofrimento, porque ele é inevitável, né? Mas é necessário que a gente dê sentido ao que aconteceu, né? Para a gente poder encarar a realidade tal qual ela se apresenta, né? Então, quando a gente consegue encarar a morte de frente, quando a gente consegue dar sentido para aquilo, né? A gente
vai entrar no processo de luto, que é um processo extremamente necessário. O luto se faz necessário. Então a pessoa precisa vivenciar esse luto, pois ele é uma condição indispensável para que a pessoa retome a vida, para que ela possa retomar a vida, para que ela possa seguir em frente, agora sem aquela pessoa que ela ama tanto. Né? Que ela possa refazer a vida dela, a interação com as pessoas que ficaram, gente. É muito importante. A gente não vai trair as pessoas que fizeram a passagem se a gente sorrir, se a gente se divertir. A gente vai ter o tempo do luto. Eu vou falar sobre o tempo do luto, mas depois a vida precisa seguir, né? Ela precisa acontecer. Ela não pode parar. Porque se você ficou, se você está aqui, tem um propósito para você ficar. E se o outro foi antes de você, tem um motivo para isso também, né? Então, o luto, ele vai ser o tempo da gente se reorganizar, de encontrar novo sentido para nossa vida agora sem aquela pessoa, reaprender a viver sem aquela situação ou pessoa, tá? Então, aqueles que vivem esse processo de luto, eles precisam elaborar de alguma forma essa nova condição, reconstituir um novo jeito de viver sem as pessoas que perderam. E é isso que eu queria falar para vocês, né? Nós vimos pessoas que pediram 15 psicografias de todo mundo que morreu na família, né? Que até pessoas assim super distantes, a pessoa queria uma carta, né? Enquanto outras pediam 10, 20 vezes uma psicografia para aquele mesma pessoa em desespero. Então eu acredito que essas pessoas não estão sabendo trabalhar, não estão sabendo elaborar o luto. E por isso elas estão sofrendo tanto, né? Então as pessoas que têm condições ou que entendem que estão em sofrimento, que podem fazer uma terapia, né? É muito bom, porque ajuda muito, mas a maioria das pessoas acabam não sentindo essa necessidade de fazer uma terapia do luto, ou acabam seguindo a vida assim, com as perdas, com os sentimentos, com os sofrimentos, né? Eu vou dizer que esse processo de luto, né, da perda de um ente querido, sem dúvida não é uma tarefa fácil, não é rápido, né? E principalmente se o vínculo for muito intenso, é mais difícil, de verdade. É na morte de alguém, né? Que esse luto dói muito. Essa despedida dói muito. E eu entendo todos vocês. E eu sei do quanto vocês sentem vontade de ter uma cartinha, de receber uma mensagem de quem se foi. Mas a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar bem. Então, o que fazer? O que fazer? O que a gente pode fazer? Então, eu vou explicar. Uma das condições indispensáveis para que o luto seja elaborado e para que possa existir uma reorganização da sua vida, é muito importante que você consiga expressar os seus sentimentos livremente. Né, que você tenha alguém para desabafar, para conversar, você vai colocar todas as suas inquietações, todas as suas angústias diante dessa perda. É muito importante, né? Ao contrário de que as pessoas falam, não chora, não chora, é muito importante que a pessoa chore, sim. É um excelente veículo para manifestar a dor da perda, o choro. E também conversar sobre o acontecimento. Vai falar, não toca no assunto da morte, não fala com essa pessoa sobre a morte. Ela precisa falar sobre a morte, ela precisa conversar, ela precisa ter alguém para ela poder compartilhar. As pessoas que têm perdas, algumas gostam muito de ver fotos, de falar sobre a pessoa que fez a passagem, né? Prestar homenagens para essa pessoa, que são formas importantes, né? Para que o luto possa ser elaborado. Na Igreja Católica a gente vê muito a missa de 7º dia, depois a missa de mês, depois a missa de ano, e é uma forma de homenagear aquela pessoa, né? É uma forma de você vivenciar aquela perda, né, e levando essa pessoa, então fazendo orações e pedindo ajuda para ela. Então, gente, é importante lembrar
que o luto, ele tem um tempo. Então, o que me preocupou bastante foi assim, pessoas pedindo psicografia desesperadamente, pedindo psicografia de pessoas que já desencarnaram há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí a gente olha e fala, o que está acontecendo com essa pessoa? Será que ela tem sofrimento? Hoje mesmo alguém escreveu para mim querendo saber sobre se dava para receber carta de uma pessoa que já desencarnou há 25 anos. Aí você pensa, o que está acontecendo? Será que essa pessoa está em sofrimento esses 25 anos? Será que ela não conseguiu seguir em frente, reorganizar a vida sem aquela pessoa? Não é deixar de amar aquela pessoa, não é deixar de ter memórias com aquela pessoa, não é deixar de lembrar, não estou falando nada disso. É poder seguir, né, o seu tempo aqui na Terra da melhor forma possível. Seguir o seu tempo aqui, né, hoje sem aquela pessoa. É difícil? É muito difícil. Eu tô falando desde o início que é difícil, mas é necessário. É necessário. Eu vou explicar um pouquinho também a diferença do luto que se vivencia, né? Aquele luto que a gente passa por ele, vivencia o luto e vence o luto, de certa forma, né? Sem dor e sofrimento. Aquele luto que vai passando com o tempo. E aquele luto que eu falei, que é um luto que te adoece, que é um luto que passa a ser um adoecimento, que essa pessoa que está 10, 15, né, anos pedindo, quando pede uma psicografia pra gente, em desespero, que precisa muito falar com aquela pessoa, receber uma carta daquela pessoa. Então esse luto que não foi vivenciado, que não passou, que está vivo na pessoa, está adoecendo e pode ser um adoecimento. Em consultório, tá? Quando um paciente traz a questão do luto para a gente tratar, a gente vai avaliar, né, junto a esse paciente, o grau de intensidade desse luto e dessa perda, né, dessa morte, e o quanto isso está interferindo na vida daquela pessoa, né? Se não está impedindo que o paciente siga em frente, se aquela perda, aquele luto não está impedindo que ele siga em frente, se não existe aí não vai ter necessidade de um tratamento ou até de encaminhar para um psiquiatra para tomar um medicamento, para fazer um tratamento mais pesado em cima, né, por conta do adoecimento. Se ela está conseguindo seguir em frente, ótimo. O luto, ele é necessário, ele é importante, ele precisa existir. Mas a partir do momento que interfere na condição de vida daquela pessoa, nas necessidades básicas, né? Você está interferindo no comer, no dormir, ou outras necessidades, não consigo trabalhar, não consigo passear, não consigo dar risada, não consigo ser feliz. Se começa a interferir muito nisso, é necessário uma psicoterapia do luto, sim, é necessário um tratamento. Então, para vocês que estão em desespero, que precisam muito de uma carta, de uma psicografia, que sofrem muito porque precisam se comunicar com alguém, algum ente querido, né? Então, pensem nisso. Há quanto tempo vocês ainda estão nesse sofrimento? Há quanto tempo vocês estão precisando de alguma resposta, né? Que às vezes essas respostas elas não vão vir. Se a gente acredita na vida pós-morte, essa é a melhor resposta que nós temos. Se a gente acredita, a gente sabe que essa pessoa, em algum momento, ela vai ser resgatada, ela vai encontrar conforto, ela vai seguir a vida dela no plano espiritual. Mas agora eu tô falando de psicologia. Já vou voltar daqui a pouco eu falo de espiritualidade, tá? Isso aí, tem pessoas escrevendo aqui, tem muita gente escrevendo. Se eu paro para ler, eu acabo não conseguindo falar tudo que eu tenho que falar, mas depois eu vou dar uma lidinha, tá bom, gente? O pessoal do Grupo Ser tá respondendo, tá me ajudando, tá dando uma força aqui, conversando com vocês, tá? Então, gente, vou dar um exemplo simples do que eu tô falando do luto, que é o luto que é natural, que acontece, né? E o luto que passa a ser patológico, que gera adoecimento na pessoa, que a pessoa adoece por conta de não conseguir elaborar a morte. Então, vou dar um exemplo bem simples, não tem nada a ver, assim, nossa, comparação, não. É só para vocês entenderem, tá bom? É simples para vocês poderem entender. Eu vou comparar, né, com você, para vocês entenderem a dor do luto como uma dor de qualquer órgão, uma dor física, tá? Vou dar um exemplo de uma dor de dente, que é chata pra caramba, né? Então, a dor de dente, você pode dizer, então, tá doendo o meu dente.
mas eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Mesmo com dor de dente, eu tô fazendo, eu tô comendo, eu tô indo. Ou você pode dizer, tá doendo meu dente de um jeito que eu não consigo nem comer. Nesse caso, você tem que tomar um remédio, você tem que procurar um tratamento mais profundo, deve ser canal, já não é cárie, deve ser canal, né? Então já é um tratamento mais profundo, mais difícil, mais doloroso, mais necessário. Então nesse caso você vai ter que tomar remédio para diminuir a dor. E esse é o mesmo raciocínio, mas só que a dor está no psíquico, né? Está no coração. E ela também precisa de tratamento. Então, se a perda de vocês estiver te impedindo de seguir em frente, você precisa buscar ajuda, tá? O processo de luto, no caso da morte, ele dura mais ou menos 2 anos. Eu não tô falando da morte, a perda de um filho, tá? De um filho eu vou falar mais pra frente. Eu tô falando na ordem, né? Dos pais, avós. Então, assim, esse processo de luto ou de um amigo, esse processo... Ela foi meio dura, né, essa psicóloga, Fernanda, mas tudo bem. Não é isso que a gente faz na terapia do luto, não. Então, o processo de luto, no caso de morte, dura mais ou menos, não de um filho, como a Fernanda colocou, que foi a morte de um filho. Não, tô falando da morte de um filho, de uma filha. Tô falando da morte de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, de um amigo, de um irmão. Esse processo de luto praticamente dura uns 2 anos, tá bom? O primeiro ano é sempre o mais difícil. É quando passa por todas as datas importantes que você passava com a pessoa, né? Sem a pessoa. Então, o primeiro aniversário da pessoa e ela não tá aqui, o seu primeiro aniversário, né? O dia dos pais ou o dia das mães, o primeiro Natal, primeira virada de ano. Então, o primeiro ano, mãe, não chora não, mãe, te amo. Você é eterna, eu sou eterna, nossa alma é eterna, a gente tá viva, vamos aproveitar cada minutinho. Então, mãe, te amo, querida. Então assim, ó, vamos aproveitar cada momento para que nós estamos vivos, né? Esse é o mais importante a gente entender, né? Enquanto a pessoa tá com a gente, vamos aproveitar, vamos falar de amor, vamos falar o quanto a gente se ama. Então, o primeiro aniversário, então aproveitar, mãe, te amo. Sogrinha, você tá aqui? Te amo, sogra. Vamos aproveitar cada momento que a gente puder. Então, gente, o primeiro ano, voltando ao tema, o primeiro ano é o mais difícil, né? É o primeiro aniversário, como eu falei, então as primeiras datas assim de comemorações que vocês passavam juntos. Passado esse primeiro ano, no segundo ano, o peso já é menor, né? Porque a pessoa conseguiu passar pelo primeiro ano, sobreviveu, chorou um pouquinho, mas no segundo ano já começa a aliviar esse sentimento, né? Então, quando o luto dura mais do que esse tempo, gente, de 2 anos, mais ou menos, não tô dando um prazo pro luto, não. Cada pessoa é individual, mas eu tô dando a média, tá? A média são até 2 anos. Quando o luto dura mais do que esse tempo e começa a prejudicar a pessoa enlutada, né, nas suas necessidades básicas, então retomo e volto a falar. Por ter visto todo esse sofrimento na psicografia, por ter visto tanto desespero na psicografia, tantos corações desesperados, eu digo, se está durando mais do que 2 anos, se você está se prejudicando, se você é importante... Ô, bebê, tá engasgando, Belinha? É importante, é ideal você buscar ajuda sim de um profissional, um psicólogo, para te ajudar a sair desse luto, entender esse luto, entender por que você tem tanto sofrimento, tá bom? Vamos entender um pouco. Eu vou falar um pouquinho sobre as fases do luto. E aí você vai vendo se você sofreu alguma perda, que eu tô vendo aqui muitas pessoas aqui na live falando que sofreram perdas, se você tá parado em alguma dessas fases, tá? Alguém falou que teve um luto do avô que desencadeou uma síndrome do pânico. Dependendo da forma que seu avô morreu, então se desencadeou, tem que tratar. Você percebe que a morte de um avô é uma morte
mais esperada do que a morte de alguém da sua própria idade ou alguém que tenha uma idade inferior à sua. Então, quando ela desencadeia tantos sentimentos assim, é necessário tentar entender o que aconteceu, tá? Então, e ver se você está parado em alguma dessas fases. No primeiro momento, a pessoa tem da morte, né, quando ocorre a morte, ela tem uma reação de choque com a realidade, né? É totalmente natural. A pessoa diz: como é possível que isso aconteceu, né? Nossa, foi um minuto, principalmente quando é morte acidental, morte trágicas assim que acontece. Então assim, nossa, mas como isso aconteceu? E a mente entra num processo, gente, de investigação para tentar entender como que aquilo aconteceu. Como, por quê, quando, são formuladas na mente da pessoa até que ela consiga responder, né? Então as reações da pessoa ao luto, né, que nós chamamos de fases. Então a gente tem 5 fases. A primeira fase que a pessoa vai vivenciar não é exatamente nessa ordem, tá? As 5 fases não são lineares. Tem pessoas que passam pelas 5, tem pessoas que não. Tem pessoas que pulam fases e tem pessoas que estacionam nas fases, não conseguem nem seguir adiante. É sobre essas pessoas que eu quero falar. É sobre essas pessoas que eu quero conversar com vocês. Eu quero saber se vocês estão parados em alguma fase do luto, em sofrimento, o quanto vocês precisam de ajuda nesse momento da pandemia, nesse momento de tantas mortes que eu tô vendo aqui. Meu marido morreu de Covid, não sei quem morreu de Covid, minha esposa morreu, meu irmão. Então, nesse momento de tantas mortes, a gente precisa aprender a lidar com a morte para que a gente sobreviva. Entenderam? A gente precisa sobreviver. Então, gente, a primeira fase, mas não é nessa ordem, eu tô falando em sentidos, tá? Mas pode ser que a sua primeira fase que você viveu não foi essa. Eu vou dar mais ou menos a ordem que eu trabalho, tá? Em consultório. Então, assim, a gente vai investigar a negação que vem do choque, né? Diante da morte. É a primeira reação, né? Eu acredito, eu particularmente acredito que... Deixa eu só abaixar a música aqui, peraí. Eu acredito bastante que... peraí, não consegui. Que geralmente quando você vivencia a morte, você se depara com a perda, você acaba negando, você não quer aceitar, né? Isso não tá acontecendo, isso não é verdade, não aconteceu com essa pessoa, tudo vai voltar ao normal, parece um pesadelo, parece que você tá num pesadelo e você nega. Praticamente ninguém fica muito parado nessa fase, porque uma hora você vai ter que aceitar essa morte, de alguma forma você vai ter que enfrentar, e a negação ela fica por um tempo menor, tá? A raiva, tem muitas pessoas que param nessa fase da raiva, gente. Então assim, a pessoa ela entra na defensiva, né? A pessoa fica com raiva porque que morreu, né? Porque aconteceu com essa pessoa e não com outra pessoa. Então a gente ouve muito isso, né? A gente ouve demais. Uma pessoa tão boa, então quer dizer, pessoas boas não morrem, né? Então quando a gente fala isso, dá a sensação de pessoas boas não vão morrer, né? Eu acho que as pessoas boas morrem sim, e acho que são até as primeiras a morrer para sair desse mundinho aqui, né? Então, gente, a gente sempre vai falar isso, que é uma pessoa tão boa, ajudava todo mundo. Então a gente fica com raiva, porque o bandido lá, não sei da onde, não morre e essa pessoa tão boa morreu. Mas não, a morte não está ligada em ser bom ou ser ruim. A morte não tem nada a ver com isso, tem a ver com o tempo daquela alma. E a gente precisa entender isso, né? Então, o sentimento que vem para a pessoa nessa fase, né, quando ela enfrenta essa morte de alguém que ela ama muito, é um sentimento de injustiça, né? Um não entendimento dessa situação. Tem pessoas até, né, que eu já vi acontecer, que quebram a imagem de Jesus, joga tudo fora. Se ela pertence a alguma religião, ela não quer mais, ela tá com tanta dor e tanta revolta pela perda que ela se vira contra a própria espiritualidade, fica de mal de Deus, né?
Essas manifestações, elas podem acontecer e as pessoas devem deixar que a pessoa coloque a raiva dela para fora, que não deve se conter essas reações ou falar é pecado, nada disso. Deixa a pessoa colocar para fora, que isso vai passar. A pessoa vai ter o tempo necessário para fazer as pazes com seus valores religiosos, com Deus, né, com a religião. Se for o caso, ela vai voltar a si, ela vai se acalmar. Essa é uma fase, né? Então, que vai passar, é uma fase do luto. E quase todas as pessoas passam por essa fase, né? Outra fase que acontece muito é a negociação. É uma parte do processo em que a pessoa tenta salvar a perda. É muito interessante que a pessoa quer tornar o que é irreversível, irreversível. Então ela pensa, é um processo de investigação mental que ela fica assim, e se eu não tivesse mandado a pessoa ir lá? E se eu tivesse feito algo? Se eu pudesse ter impedido? Ela começa a tentar negociar e achar, e pensar, investigar como poderia ter evitado aquela morte, se ela não tivesse ido, se ela não tivesse feito, se ela não tivesse comido, sabe? Ela começa a tentar encontrar uma razão externa, né, pela morte, mas a morte, ela estava acontecendo, ela ia acontecer, independente da negociação, independente de mudança de rumo, né? Se não fosse assim, seria assim. Então, a gente tem que sair dessa fase de ficar, tem muitas pessoas que sentem culpas, né? Tem pessoas que aconteceu uma vez, num caso, em consultório, que a mãe tinha mandado o filho até a padaria, e quando ele foi na padaria, ele foi atropelado, e essa mãe carregava essa culpa, e se eu não tivesse mandado ele ir, por que eu precisava daquele pão? Não precisava, eu preferia meu filho vivo. Mas quem tem culpa? Quem poderia saber, né? O menino já era grande, ele não era criança pequena, que a mãe mandou irresponsavelmente. Não, um rapaz. E aconteceu, foi uma fatalidade. Mas muitas pessoas ficam presas nessa fase, com remorso, com culpa, e não conseguem parar de sofrer. Então a gente tem que entender que a morte não foi porque você mandou ele na padaria, é porque era o momento dele. O tempo dele tinha se findado, então ele foi para junto de Deus no momento que ele tinha que ir. E se não fosse ela mandando ele ir para a padaria, ele ia sair em algum lugar, ele ia fazer alguma coisa, ele ia escorregar, ia acontecer alguma coisa, porque quando o momento chega, e ninguém é responsável pelo momento da morte de ninguém. Claro, em exceção, se alguém matar alguém, né? Eu não posso falar que não é responsável, é sim. Se alguém matar alguém, é responsável. Se alguém... Agora, fora isso, você não é responsável pela morte da pessoa que você ama de forma alguma, né? Se eu tivesse dado o remédio, se eu tivesse em casa, se eu não tivesse ido viajar, não. Ninguém é culpado pela morte de ninguém. Aquilo tinha que acontecer, e foi o universo movimentou de forma que acontecesse, né? E pela fatalidade foi assim, tá bom, gente? Então, a quarta fase do luto é a depressão, que é um sentimento que imobiliza a pessoa. Então, algumas pessoas param nessa fase da depressão, uma tristeza profunda pela perda. Nós psicólogos não consideramos a depressão como uma depressão clínica, tá? A depressão do luto, ela tem mais um fator depressivo que vem da tristeza da perda. Não é uma depressão clínica, mas ela é um tipo de depressão, né, do luto, que é ocasionada pela dor profunda, né, da tristeza enorme pela morte, pela perda de alguém. Tem pessoas que ficam paradas e só choram e não conseguem fazer nada, não conseguem seguir em frente, não tem prazer na vida. Então essas pessoas que param na depressão, nessa fase do luto, precisam de ajuda, sim, precisam muito de ajuda para enfrentar. Ana Paula Silva, olha, eu olhei bem do lado e entendi. Você está falando que os processos de lutos, eles estão sendo mais intensos, sim, ó, sumiu, que você sempre some. Estão sendo mais intensos até por conta da falta de despedida, né? As pessoas estão, por conta do Covid, isoladas, né, morrendo sozinhas,
no hospital, sozinhas não, né? Estão no aconchego de Deus, né? E também na proteção dos médicos ali, que não podem evitar, mas que estão fazendo o seu melhor. Mas a pessoa não está perto dos seus familiares, ela não está sozinha, ela só não está perto das pessoas que ela ama. Então, é interessante, realmente o sofrimento está muito maior, até a gente que lida com a morte e morrer, a gente imagina que esse momento está muito sofrido, porque muitas pessoas quando pensam em ser entubadas, elas, que eu estou sabendo, alguns casos, elas já escrevem gravam um vídeo, né? Um vídeo de despedida, deixam lá reservado, se elas não voltarem, se aconteceu o pior, as famílias acabam recebendo o vídeo de despedida. Então é muito triste para quem está doente, para a família. Então é sim um processo mais dolorido de luto, sim, mais traumatizante, tá? Bem mais traumatizante, sim. Por isso que a psicologia vai ter um papel fundamental quando tudo isso passar, para trabalhar o estresse pós-traumático, o trauma de todas essas famílias que perderam seus entes queridos, que não tiveram direito de fazer o velório, porque todos os rituais de despedida, eles são importantes, importantíssimos. Na psicologia a gente entende que os rituais de passagem, eles são muito importantes, né? Que é o velório, o próprio enterro, para quem fica, não é importante para quem vai, né? Para quem vai, a gente, como médium, como espiritualista, a gente entende de uma forma diferente. Mas para quem fica, porque é o momento que você reúne a família, as pessoas dão um acolhimento, um amparo para aquele familiar, abraça, conversa. Às vezes passavam a noite, antigamente os velórios, a gente passava a noite nos velórios, levava lanchinho, cafezinho, as pessoas ficavam ali conversando com aquele familiar, trazendo consolo, tá? Que não trouxesse muito consolo, mas já ajudava, já estreitava laços, já trazia um pouquinho de força para aquela pessoa. Isso não está acontecendo agora com o momento de pandemia. As pessoas não podem se reunir, as pessoas não podem se apoiar, as pessoas não podem nem se abraçar e nem tem como fazer velório, e o enterro podem 10 pessoas e caixão fechado você não consegue nem ver. Então eu vou dizer, é um momento muito difícil, incrivelmente difícil. Por isso essa live, gente. Porque se a gente já vê pessoas sofrendo com perdas de 20 anos atrás, você imagina as pessoas que estão tendo perdas agora, na pandemia. Como essas pessoas vão, se elas não trabalharem o luto, se elas não lidarem com essa perda? É como se você morresse junto. E não é para você morrer, você tem muito que ficar. Tem pessoas que estão aqui, que ficaram, que precisam de você. Você tem que estar... Você quer uma carta de quem tá aí? Por exemplo, se você teve um pai que morreu, sua mãe tá viva. Você quer uma carta do seu pai. E você quer uma carta da sua mãe que tá viva? Por que não? Por que você também não quer que a sua mãe converse com você? Por que você não senta lá e conversa com a sua mãe? Né? A gente só quer... depois que já foi, a gente quer valorizar depois que foi. Ah, mas eu sempre valorizei, não é por isso que eu quero uma carta. Eu quero uma carta para saber como meu pai tá, como meu familiar tá. Tudo bem. Você tá em paz para pedir essa carta? Eu estou em paz. Essa carta da psicografia, ela vai vir no tempo dela? Você aceita isso? Aceito. Você sabe que pode vir daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 1 mês? Aceito. Eu estou em paz. Eu pedi uma carta pro meu pai, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, mas eu estou em paz para receber. Eu não estou numa live desesperadamente pedindo, implorando. Tem pessoas que ficam escrevendo: mãe, fala comigo, pai, fala comigo. Eu imagino esse pai, essa mãe lá do plano espiritual, sentindo essa vibração dessa pessoa, desesperada para receber a carta. Quanto sofrimento esse pai, essa mãe, esse irmão, esse marido, essa esposa estão sentindo, vendo o desespero do seu ente, porque eles sentem energia, sim. E se eles não foram autorizados em mandar a carta, ou se não é o momento deles, porque nem sempre é o momento deles, não por merecimento, não todos merecem uma carta. Todo mundo merece uma carta de um ente querido, e todo ente querido merece mandar uma carta, seja ele quem foi, bonzinho ou ruim, ele merece, todos merecem, e vocês todos merecem receber. Só que nós não conseguimos fazer 2.000 cartas. Então tem um tempo, tem uma fila. E se você está em paz esperando,
o seu ente querido fique em paz. E eu não quero ter um trabalho de psicografia no meu grupo ser que vá trazer desespero para as pessoas, para tirar a paz dos espíritos. Não é essa a intenção da psicografia. Eu não quero que seja essa a intenção da psicografia. Karmatizar vocês, porque quando você entra em desespero, quando você quer tanto essa carta que você acaba escrevendo pra gente, pedindo para passar na frente, pedindo, oferecendo dinheiro para Daniela, quando as coisas acontecem dessa forma, que a pessoa perde a noção da própria espiritualidade, da própria conexão com Deus, do certo e errado, ela se karmatiza, ela entra em karma. E eu não vou criar um trabalho no meu grupo ser, que é um grupo de luz, um grupo de amparo, um grupo de apoio, para deixar vocês em desespero ou para karmatizar vocês, para que vocês ajam de uma maneira que não é vocês, mas por desespero. Então eu não quero que vocês se desesperem por uma carta e não quero que vocês mandem essa energia para os entes queridos de vocês. Eu não quero que vocês sofram e não quero que as pessoas que vocês amam sofram. Então por isso que eu vim fazer essa live. Por isso que eu vim falar do luto, por isso que eu vim pedir para quem estiver tanto em sofrimento, que deseja tanto uma carta ao ponto de esquecer até os seus próprios valores, então que você faça um tratamento. Você está precisando de ajuda, você está precisando, marca um atendimento fraterno com a gente, nós vamos rezar com você, nós vamos mandar uma cartinha, né, para o seu parente. Eu vou explicar uma técnica que vai ajudar muito vocês, com certeza. Eu vou ajudar vocês, eu quero muito ajudar vocês, porque eu percebi o quanto vocês estão sofrendo, o quanto estão em depressão, em raiva, em negação e tudo isso. Então, gente, a gente precisa chegar na última fase do luto, que é a aceitação. É a fase mais importante, libertadora. É quando a pessoa que está em luto consegue lidar com a perda com menos sofrimento. Eu não estou falando eliminar o sofrimento, não é isso. Não vai dar para eliminar o sofrimento, a gente sempre vai ter uma dorzinha, né, de saudade, mas pelo menos para aliviar o sofrimento. A pessoa que tem aceitação da perda, aos poucos ela consegue ir retomando a normalidade da vida dela, se adaptando a essa nova realidade, sem essa pessoa, sem esse ente querido. E aí ela chega no fim do luto, que é o caminho de todos nós. E ela fica em paz. Aí ela vai pedir uma psicografia, mas ela vai estar em paz. Ela vai conseguir ouvir as psicografias das outras pessoas e sentir a alegria da conexão com Deus. Sentir a alegria de que alguém que precisava muito recebeu a carta, porque às vezes a carta vem porque existe um propósito maior para essa carta. Às vezes alguém, uma mãe, né, recebeu uma carta de um filho, tem um propósito muito maior do que você querer conversar com o seu tio-avô, né? Vamos dar lugar para essa mãe. Vamos dar lugar para essa mãe, para esse pai. Que esse é um luto extremamente difícil e eu vou falar um pouquinho sobre esse luto, né? E se eu puder ajudar com a minha experiência de consultório, de psicóloga, né, eu vou querer te ajudar, assim, não vou atender no meu consultório, não estou precisando de paciente, estou com a minha agenda fechada, não estou fazendo isso para me promover como psicóloga, não. Não vou pegar um paciente nessa live, nem adianta pedir, nem adianta ligar para o WhatsApp e falar, Rosana, tá atendendo? Não é isso. Eu vou trabalhar no coletivo. Eu fiz uma promessa que até essa pandemia terminar, eu vou trabalhar apenas no coletivo para ajudar vocês. Eu estou ajudando todas as pessoas com o Grupo Ser, criando todos os trabalhos que o grupo possa oferecer para ajudar vocês no coletivo. Não vai ser uma consulta, não vai ser um pagamento de terapia. Minha hora é cara, sim, como psicóloga, como profissional. A minha hora é cara, mas eu não estou cobrando, eu não estou atendendo em consultório, porque eu quero estar disponível hoje para ajudar no coletivo, para ajudar todos vocês. Não uma pessoa, mas o máximo de pessoas que eu consegui colocar na minha live, o máximo de pessoas que eu consegui colocar nas lives do Grupo Ser, nos tratamentos do Grupo Ser. Essa foi a promessa. Até o fim da pandemia,
eu vou me dedicar ao coletivo, tá? Então, se eu puder ajudar com a minha experiência, vai ser aqui, nas lives, no coletivo, né? Então, no caso de você não estar conseguindo sair da dor, não está conseguindo sair do sofrimento de uma perda, permita-se analisar a situação. Eu vou dizer sobre Jung. Jung afirmou que quando a gente observa um sintoma em nós, né, a dor, o sofrimento, o mais importante do que você perguntar por que eu estou sofrendo tanto pela morte dessa pessoa, você deve se questionar: para que tanto sofrimento? Para quê? Para que tanto sofrimento? Qual é a finalidade dessa situação na minha vida, desse sofrimento na minha vida? Qual é a finalidade de eu estar sofrendo tanto? E nesse sentido, você vai olhar para o seu próprio potencial, para os seus recursos criativos, né? O que você pode fazer com esse sofrimento? Tem pessoas incríveis, incríveis que morreu um filho, uma filha, eles montam uma ONG, ou eles entram e passam a participar de uma ONG sobre assassinatos, né, jovens que foram assassinados, ou jovens que morreram de HIV, ou isso, ou aquilo, uma ONG de oncologia. Então, aquela pessoa, né, que ao invés de ficar inundada e mergulhada no sofrimento, ela usa o sentido, o potencial dela, os recursos dela, né, para fazer algo bom com aquilo, né? Então, eu estou sofrendo muito. Para que eu estou sofrendo muito? Qual é a finalidade de tanto sofrimento? O que eu posso fazer? Como eu posso usar esse sofrimento para o bem, né, da humanidade, para o meu bem, para o bem das pessoas que estão próximas de mim? E nesse sentido, então, você usar os seus recursos para fazer algo de bom, para que aquela morte tenha um sentido do bem, né? Você transformar, sublimar aquela dor, Tem uma frase que eu gosto muito: quando aprendemos a lição, a dor se vai. Né? Espero que eu esteja conseguindo passar para vocês esse amor, esse carinho. E outro conselho que eu posso dar, que a gente percebe muito, gente, muito, que às vezes a pessoa precisa tanto de uma carta, tanto de uma carta, tanto de uma carta, e aí a gente vai conversar com essa pessoa, a gente vai tentar entender, e aí a gente percebe que essa pessoa precisa se libertar de culpas e de remorsos. Culpas e remorsos, gente, é impressionante como essa necessidade, às vezes tão grande, de você falar com um ente querido, de receber uma carta, é porque você está numa situação, né, de culpa. Então, é normal a gente ficar carregando algumas culpas, assim, quando alguém que a gente ama faz a passagem, a gente ter sentimentos negativos, mas isso só faz com que a culpa, o remorso, só faz que essa situação piore, se amplie, paralise a gente, que a gente não consiga seguir em frente. Eu vou contar uma história bem interessante. Minha mãe tá aí, e a minha mãe vai poder, minha mãe lembra dessa história. Quando a minha avó, a mãe da minha mãe, minha avózinha querida, amada, vivíssima no plano espiritual, a minha avó faleceu, o meu filho, o Thiago, tinha 5 meses, o mais velho, e a minha avó ficou comigo lá em casa. O primeiro mês que o Thiago nasceu, minha dieta, ela ficou lá comigo, fazendo canjiquinha, sopa para dar leite, aquelas coisas todas. E sabe aquela coisa de vai, e minha mãe também ia me ajudar, minha mãe e minha avó, as duas, né? Olha só a mimada, né? Todo mundo querendo me ajudar. Então tava todo mundo lá em casa, aquela gentalhada, e meu irmão também não saía de lá, e a gente, era uma festa, né? O nascimento dos meus filhos sempre tiveram o apoio da minha família. E foi uma festa. Bom, e aí a minha avó foi embora, porque ela queria descansar, tava cansadinha, ela falou que ia embora, e eu, tudo bem, não queria que ela fosse, acabou indo. Logo em seguida, a gente se viu algumas vezes e tal, e aí minha avó faleceu no Dia dos Pais. A minha avó faleceu e de repente despertou em mim uma dúvida. Será que a minha avó pegou o Thiago no colo? Eu não lembro. Aí minha mãe, a avó Maria pegou o Thiago no colo? Ela, minha mãe,
Ah, acho que pegou. Não, mãe, eu não lembro dela ter pegou ele no colo. Porque minha avó ficou assim: minha mãe cuidava do Thiago, me ajudava com o Thiago, e minha avó ficava me mimando, né? Cuidando de mim e fazendo curativo, porque eu fiz cesariana, e sopinha, e não sei o que, e comidinha. E minha mãe ficou voltada pro Thiago, para cuidar do meu filho. E a minha avó de mim. Então, eu fiquei: você já pegou? Pegou. E aquilo entrou na minha cabeça como culpa, como remorso. E eu fiquei um mês praticamente eu só chorava e falava que neta horrorosa que eu sou. A minha avó não segurou o bisneto no colo, que monstro. Nossa, eu fiquei muito mal, eu tinha 22 anos, tá? Não era psicóloga ainda, era novinha ainda. Aí nossa, porque minha primeira faculdade eu fiz letras, então eu não era psicóloga ainda. Aí foi enlouquecedor aquilo para mim, enlouquecedor. Graças a Deus, nessa época eu já tinha espiritualidade, mediunidade, não desenvolvida ainda, mas graças a Deus meus mentores já estavam por perto. E aí eu tive um sonho. Então, olha só, eu tava carregada de culpa. É óbvio que eu ia querer uma psicografia da minha avó, se tivesse na época. Eu nem sabia de psicografia nessa idade. Mas é óbvio que eu ia querer, se fosse hoje, né? Se eu não tivesse resolvido isso, eu estaria até hoje querendo uma carta da minha avó pedir desculpa, para ver se ela me perdoou, para saber se ela pegou meu filho no colo, se ela tava chateada comigo. Eu ia estar com isso na cabeça até hoje, com culpa e remorso. Eu ia querer muito uma carta da minha avó, porque eu tava com esse sentimento. Mas, graças a Deus, deu um mês de tanto sofrimento, né? Eu sofria pela morte dela, mas eu também sofria por eu ter sido injusta, de não ter deixado. E não foi nada disso. Aconteceu, não é? Ela podia pegar o Thiago no colo a qualquer momento. Mas aí, eu dormi. Fiz uma viagem, né, espiritual, obviamente, e eu fui onde minha avó estava. E aí a minha avó falou assim, ela tinha um portão grandão, ela saiu e falou assim: ai, Rosana, para de chorar. Aí eu falava assim: foi, eu tô me sentindo culpada. Eu sei que eu falei com ela falou assim: me dá aqui esse menino. Ela pegou o Thiago no colo, beijou, 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 ficou assim com ele, abraçou, abraçou. Eu falei: pronto, Tó, eu já peguei ele no colo, tá aqui, ó. Não esquece, eu já peguei ele no colo, tá tudo bem. Agora para de chorar, para de me fazer sofrer, porque você desse jeito está me fazendo sofrer. Eu tô sofrendo porque eu tô vendo você sofrer. Tá tudo bem. Ela me deu um abraço, um beijo, entrou pelo portão, eu saí. Nunca mais eu acordei em paz. Nunca mais. Foi a psicografia que vocês acham que vão te trazer paz. Foi esse sonho que eu tive com a minha avó. Ela falando que pegou, pronto, acabou. Então eu entendi. Eu entendi que se fosse hoje, eu estaria precisando de uma psicografia. Então avaliem vocês. Avaliem se existe alguma culpa ou algum remorso que está fazendo que vocês precisem tanto de uma psicografia ao ponto de estar sofrendo ainda e se desesperando. Vocês precisam não carregar as dores do passado, né, daquilo que vocês deixaram de fazer, para o presente. Por mais doloroso que sejam os fatos, as situações que aconteceram. Ah, eu briguei com meu pai, eu não estava lá, eu não fiz, eu não sei o que. Esqueçam a culpa e o remorso, porque vocês não podem estar ligados às pessoas que desencarnaram pela culpa e pelo remorso, né? É claro, é óbvio que quando eles fazem essa passagem, eles vão receber ajuda, se eles estavam com raiva, se alguém estava com raiva, seu irmão, se vocês estavam brigados. Com certeza o plano espiritual vai trabalhar para que esse perdão ocorra, aconteça. Então não se permita carregar as dores do passado, né? Por mais doloroso que possa ter acontecido, que você possa ter feito, essa culpa, esse remorso não vai ajudar, né? E não faz mais parte do hoje, não faz mais parte do hoje. Deixe esses sentimentos, né, de lado, porque você precisa recomeçar forte e confiante. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho de um luto que eu acho muito difícil, sim. Espera só um pouquinho aqui, eu acho um luto que é muito difícil, é um luto que eu considero muito, muito mais doído, que não dá nem pra ter ideia. Pera aí, gente, deixa eu só arrumar aqui.
Então, eu preciso falar desse luto porque é tudo muito diferente, né, no caso desse luto, tá? Quando se trata de perdas mais graves, como a morte de um filho, tá? Eu preciso falar um pouquinho dessa morte de um filho, né? Que é a sensação mais intensa do luto, a dor mais demorada, tá? Então, meu carinho e o meu amor para todas as mães que estão aqui na live, todas as mães que perderam um filho. Que Deus abençoe vocês, do fundo do meu coração. Que Deus abençoe vocês. Bem, na morte de um filho, acontece bem diferente o processo do luto, gente, é bem diferente, porque a pessoa sofre micro lutos todos os dias, com as expectativas, com os desejos que não se realizaram, com as ideias que não aconteceram, com sonhos que não tiveram tempo de se tornar realidade. Por isso é importante ressaltar aqui que uma pessoa que sofre uma perda tão grande, que é a perda de um filho, né, nunca vai esquecer, né? Dificilmente vai vencer essa situação, e essa pessoa precisa de muito carinho, muito acolhimento e muita paciência. Essa pessoa, ela vai se lembrar, com certeza, ela vai sentir a perda nas datas especiais, nos aniversários, nas comemorações. E eu peço que Deus ajude essas mães para que elas consigam passar por esses momentos sem tanta dor. E vai ser assim: hoje meu filho estaria fazendo 15, hoje meu filho estaria fazendo 20, 30, 40, até o dia da morte dessa mãe. Ela vai estar lembrando e vai sentir a perda desse filho, tá? Então eu peço que só Deus para ajudar essas mães, para que elas consigam passar por esses momentos. E a psicologia também pode ajudar vocês, mães, pais, né? Quando eu falo mãe, eu tô falando pai também. Ajudar vocês a enfrentar esse luto, porque os pais precisam trabalhar o luto até que eles consigam aceitar essa realidade tão dura, tão difícil. Há necessidade, sim, desses pais se adaptarem ao mundo sem o filho, mesmo que isso possa doer. Eu já ouvi em terapia de pais que perderam filho, que eles sentiam que eles estavam traindo o filho que morreu, se eles fossem felizes, se eles dessem risada. Quando o outro filho se formou, eles não foram na formatura porque sentiam que estavam traindo aquele filho que não teve oportunidade de se formar, de casar. Então tem pessoas que vivenciam tão profundamente o luto, que eles acham que eles não podem nem ser felizes porque estariam traindo o filho que morreu. Gente, completamente ao contrário. Aquele filho que fez a passagem, com certeza, ele quer muito que esses pais consigam continuar vivendo, aproveitando as pessoas que ficaram, sendo felizes, dando muitas risadas, porque eles estão seguindo no outro plano e vocês estão seguindo aqui. Se eles foram chamados antes que os pais, tem um motivo. A gente não vai conseguir ter as respostas agora, mas um dia vocês vão ter as respostas. Então agora façam a parte de vocês, sejam felizes, que vocês vão fazer com que os seus filhos, aonde eles estiverem lá, eles também vão poder prosseguir, ser felizes. Não fica todo mundo presinho na tristeza, fica todo mundo amarrado no sofrimento, pais e filhos, tá bom, gente? Mas é verdade, o luto de quem perdeu um filho é um luto para sempre, são micro lutos, mas dá sim, gente, é possível se organizar após uma perda de um filho, né? É possível, e aos pouquinhos, com certeza Deus abençoa esses pais, ampara, Maria acolhe, para que vocês consigam seguir em frente
E hoje mesmo alguém escreveu para mim que perdeu um filho e que estava pensando em se matar, e eu pedi para marcar um atendimento fraterno. Então, para você, se você está aqui hoje na live, se você que falou que perdeu o seu filho, e falou hoje para mim da sua dor, então eu tô falando com você, tá? O seu filho, a sua filha, nesse momento, ele quer um sorriso de você, porque já teve muitas lágrimas. Muitas lágrimas. E a lágrima, ela é uma lágrima de sofrimento. Então, se as lágrimas tiverem que acontecer agora, depois de tantas lágrimas, tantos anos de lágrimas, se agora as lágrimas acontecerem, que sejam de lembranças, né? Que essas lágrimas sejam lágrimas de saudade. Para você que falou que queria se matar, o seu filho não quer a sua morte, ele quer o seu amor. Lá onde ele está, ele quer o seu amor, ele quer você viva, para que ele continue vivendo onde ele estiver. Então, segue com força, segue com coragem. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Dá para sobreviver, sim. Talvez nada será como antes, mas dá para continuar sendo, porque a vida continua, tá? E eu vou falar um pouquinho da espiritualidade com vocês. Eu vou falar um pouco sobre luto e espiritualidade. Eu gosto muito de usar o termo passagem, né? Quando eu me refiro à morte, acho que vocês já perceberam que eu gosto de falar de passagem. É que morte traz uma sensação de fim, enquanto que passagem dá uma sensação de continuidade, não é? Então, para mim é isso, gente. A passagem, né, é um até logo, é um vai com Deus. Um dia eu vou também e vamos todos nos reencontrar, né? Eu não entendo a morte como o fim da vida, é o fim apenas dessa experiência terrena que nós estamos tendo agora, com esse determinado corpo, nessa encarnação. Então não é morte, é uma passagem de plano, passagem desse modo de viver para o outro, sem corpo físico, tá? Então você que está sofrendo a morte de um filho, a morte de alguém que você ama, do pai, da mãe, do seu irmão, do seu amigo, do seu marido, da sua esposa, a morte é uma passagem de plano, uma passagem de modo de viver, né? De um modo de viver para um outro, sem o corpo físico. Nós desencarnamos, que é o momento em que o corpo espiritual deixa o corpo físico e vai continuar a viver como espírito, tá? Se preparando para uma próxima encarnação, um próximo reencontro. Se não for lá, vai ser aqui, né? De repente o seu filho vai nascer como seu neto e você vai sentir quando olhar aquela carinha fofa. Então, gente, aqui na Terra fica o corpo material quando a gente morre, mas o espírito continua o seu desenvolvimento. Eu acredito em reencarnação, não sei se vocês acreditam, porque após a morte nós voltamos para o corpo. Então aquele que a gente ama também vai voltar, vai retornar para cá, para novas experiências. E pode acontecer muitas vezes, né? Aí você vai perguntar, Rosana, qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo dessa volta é dar novas chances de aprendizado. Então você que tem culpa, que tem remorso, porque você não foi um bom filho, você brigou com seu pai, você não sua mãe, não sei o que, você vai ter novas chances de aprendizado com essa pessoa, para você evoluir, né? Na reencarnação, vocês provavelmente voltarão juntos e a cada nova volta você vai vir numa situação diferente, mas que vai te enriquecer num novo aprendizado,
na sua reforma íntima, né? Que é útil e é necessário para o estágio evolutivo, né? De qual a gente está. Você pode voltar rico, você pode voltar pobre, você pode voltar saudável, você pode voltar doente, você pode voltar para servir, você pode voltar para ser servido, poderoso ou não, homem ou mulher, mas você vai voltar. Então, a morte ou a passagem faz parte do aprimoramento de quem somos, ela é necessária, aprimorar nossa alma eterna, nascer e morrer, pessoal, faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte, é inevitável e é necessário, sabia? A morte é necessária, é duro, né? É duro falar, e duro ouvir. Mas é através da morte, da reencarnação, que a gente evolui e aprimora nosso desenvolvimento espiritual. Nascer e morrer é um processo necessário para a nossa evolução. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Então não vamos sofrer tanto com medo de morrer. Não vamos sofrer tanto com medo da morte, porque ela é necessária, ela é inevitável. Eu vou ler para vocês um trecho baseado num sermão pregado na Catedral de São Paulo, em Londres, após a morte do rei Eduardo VII. Eu vou ler para vocês o que ele deixou. Olha, rei Eduardo VII. Lá, olha, isso tem muito tempo, gente. Olha o recado que ele deixou. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. É o mesmo de sempre. Há a continuidade absoluta e ininterrupta. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. É assim que eu quero encerrar essa live de hoje. É assim que eu quero encerrar. As pessoas que amamos e que fizeram a passagem só seguiram para o outro lado, para o outro caminho. Voltaram ao lar divino. Chegaram antes ao nosso lar, o nosso destino. Para quem acredita na imortalidade da alma, a morte é uma transformação e não um ponto final. A morte não é o fim. Existe uma técnica que pode muito ajudar vocês nesse momento, que se chama a escrita terapêutica. É você escrever uma carta para quem já fez a passagem, né? Se você está sentindo aí no seu coração essas angústias, remorso, culpa, saudades e todos esses sentimentos, vamos usar essa técnica, gente. Vamos praticar essa técnica, a escrita terapêutica. É você escrever uma carta para quem fez a passagem, dessa pessoa que você tem tanto desespero de receber uma carta, uma psicografia. Eu vou passar para vocês um guia, umas instruções para como escrever essa carta, tá? Então, por exemplo, você vai reconhecer e falar para essa pessoa. Então, você vai escrever uma carta para quem já fez a passagem. Essa pessoa que vocês estão pedindo psicografia, eu quero psicografia dessa pessoa, eu preciso, pelo amor de Deus, por favor, por favor. Então, vocês vão escrever uma carta para essa pessoa. Vocês vão escrever aí da sua casa. Reconhecer para ela e falar para essa pessoa, escrevendo a importância dela na sua vida, a importância dela. Aí depois vocês vão relembrar alguns momentos preciosos que vocês passaram junto. Escolha alguns momentos, 1 ou 2, escreva o momento mais precioso que você teve com ela. Depois você vai pedir desculpas se um dia você feriu ou magoou essa pessoa. Peça desculpas. Se você fez alguma coisa que está aí no seu coraçãozinho e você precisa de uma psicografia porque você quer saber se ela te perdoou, então antes disso, peça você desculpas para ela. Diga se eu te feri, se eu te magoei, se eu não estive lá, se eu fiz alguma coisa, se eu falei alto com você,
conta alguma coisa, se você sabe porque você tem culpa ou remorso, já escreve na carta, olha, me desculpa, aquele dia eu estava nervoso, eu não queria ter feito, eu não queria ter brigado com você, eu não queria que você tivesse morrido sem falar comigo, eu não tava, sabe? Desabafa aí, pede desculpa. Depois você também pode pedir desculpa se você não estava presente na hora da passagem. Tem muitas pessoas que se sentem culpadas porque o pai morreu no hospital, a mãe, o irmão, e ela não estava lá, né, na hora do adeus. Agora, nesse momento de pandemia, com certeza muitas pessoas vão sentir essa dor de não estar do lado, não ter estado do lado na hora da morte da pessoa. Então pede desculpa, não faz mal, você não tem culpa, mas mesmo assim pede desculpa por eu não estar com você na hora da sua passagem, ou mesmo dizer o quanto você sente por não ter podido evitar a passagem daquela pessoa, né? Então tem pessoas que falam assim, ai, será que eu podia ter evitado? Lembra lá das fases de luto? Então se você parou nessa fase, então diga para ela, desculpa, eu não pude evitar a sua passagem, eu não pude fazer nada para que você não morresse, né? Não estava no meu alcance, eu não pude fazer. Então coloca na carta também. E não esqueça de dizer obrigado para essa pessoa por tudo que essa pessoa te fez de bom, tudo que ela te fez de bom, porque se você a ama tanto a ponto de se desesperar tanto por uma psicografia, por sofrer tanto por uma cartinha, então aproveita agora e diz obrigada por tudo que essa pessoa te fez de bom, o quanto foi bom tê-la na sua vida, como foi bom, né? O tempo que vocês tiveram juntos, o tempo que foi permitido por Deus para vocês estarem juntos. Agradeça, não esqueça de dizer muito obrigada por você ter participado da minha vida por pouquinho tempo, mesmo aquele bebezinho que já nasceu, que tem tantas mães pedindo psicografia de nenês que nasceram e morreram no hospital, ou morreram em seguida. Então diga obrigada para os bebês que nasceram e em seguida fizeram a passagem por aquele 1 hora, 2 horas, 1 mês, 3 meses que eles estiveram na sua vida, porque eles trouxeram amor, eles possibilitaram a maternidade e a paternidade na sua vida, a experiência do nascer e morrer tão breve, mas tão intenso. E no final, desculpa pessoal, é muito emocionante esse tema, ele é difícil de ser falado, mas ele é necessário, muito. Meu coração pedia muito para falar com vocês. Não esqueçam de finalizar a cartinha dizendo eu te amo e o quanto você vai amar essa pessoa para sempre, para sempre. Pai, vó, eu vou te amar para sempre, meu pai, minha vozinha, para sempre. Digam adeus. Finalizem a carta com um adeus. Se despeçam. Podem até falar do reencontro que um dia vai acontecer. Um dia a gente volta a se encontrar. Pai, mãe. Não, minha mãe tá viva. Graças a Deus. Pai, vó. A gente vai se reencontrar. Esse dia vai acontecer. E agora, leia a cartinha em voz alta. Bem alto para eles ouvirem. E olha para frente. Fecha a cartinha. Guarda essa cartinha. E olha para frente. Segue em frente. E permita que essas pessoas que fizeram a passagem também sigam em frente. E eu quero encerrar essa live com uma oração para você. Você que está pedindo essa psicografia, que o coração está tão partido, tão sofrido, que não conseguiu receber a psicografia. Então é para você essa oração para você que perdeu um ente querido, uma oração para te ajudar a superar essa perda. Essa oração então ela é dedicada ao anjo, o arcanjo Azrael, gente, que é aquele responsável, o arcanjo responsável para conduzir as almas até Deus.
Então vamos pedir para o arcanjo Azrael agora. Ai, peraí, um minutinho, gente. Para o arcanjo Azrael conduzir essas almas que vocês tanto amam, tanto querem a cartinha, para que eles sejam conduzidos pelo arcanjo Azrael até Deus. O nome Azrael significa Deus é o meu auxílio. Por isso, esse anjo é capaz de trazer paz e conforto para o seu coração agora, né? Para você que está sofrendo a dor do luto. Ai, gente, meu Deus. Então vamos lá. Vamos lá? Esse anjo, ele ajuda a vencer o passado e enxergar o futuro com nova perspectiva. Esse anjo nos ajuda a dar coragem para a gente seguir, para quem perdeu alguém nesse momento de pandemia ou que está vivendo o luto, para que ele possa ter coragem para essa nova etapa, tá? Rezem comigo agora com fé. Vamos lá? Arcanjo Azrael, ouve o meu pedido. Arcanjo Azrael, aqui te chamo e te peço. Ilumina a minha alma, afaga o meu coração. A ti confio. Agora digam o nome da pessoa que vocês pediram psicografia, o nome da pessoa que fez a passagem e que vocês querem que o anjo Azrael conduza até Deus. A ti confio, digam o nome, pois sei que no teu colo essa pessoa seguirá em direção a Deus. Sei que tu me confortas e que ao meu lado caminhas, e que a minha alegria será a maior prova da minha gratidão por cuidar dessa pessoa tão querida para mim. Arcanjo Azrael, obrigada por cuidares de mim e desta pessoa. Sei que o meu anjo da guarda é por ti guiado nesse momento que sofro pela despedida desta pessoa que se foi para o plano espiritual, e que na vossa luz o meu coração reencontra a paz e a razão de viver, porque Deus é eterno e eternamente espera por todos os seus filhos que um dia se reencontrarão no céu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui passar um pouquinho de conforto para vocês. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho o sentido da psicografia. E antes de pedir a psicografia, a gente trabalhar esse sentimento em nós, para que a gente possa guardar uma psicografia em paz, para que a gente possa entender que a morte não existe, é só uma mudança de plano. A gente vai ter muita dificuldade sim de viver sem essa pessoa amada, mas a gente consegue, porque é isso que eles esperam da gente, que a gente prossiga, porque o nosso tempo é um, o tempo deles é outro. Se eles foram chamados, que a gente saiba esperar o nosso momento com paz, alegria, amor, e que a gente possa contribuir para esse mundo melhor com alegria, sorrisos e não dor e sofrimento. Tchau, pessoal, boa noite, obrigada por terem ficado aqui comigo, obrigada. A gente está 1h30 nessa live, mas eu acho que eu passei meia hora do tempo, mas eu acho que foi necessário. E que Deus nos abençoe,
porque todos vamos um dia ter que enfrentar a morte, a nossa e dos nossos queridos, né? Daqueles que estão antes de nós. Ninguém quer passar pela morte de um filho, obviamente, mas se tiver que passar, que Deus acolha e abençoe todos vocês. E o meu carinho para todos vocês, tá? Pais e mães que estão vivendo o luto. Que Deus abrace todos os dias vocês ao acordar. E que esse sofrimento possa ser amenizado com um movimento para o mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima live, até nosso próximo encontro. Se vocês gostaram, se ajudou vocês, conta pra mim. Me contem se essa live pode ajudar vocês. É muito importante pra mim saber que eu consegui passar a mensagem. Tá bom? É muito importante. Porque eu quero que a psicografia do Grupo C seja luz. Que a psicografia traga paz, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Eu não quero que a psicografia faça vocês sofrerem, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Ai, vamos tomar água. Ai, até caiu aqui. Vamos tomar água, pessoal. A água tá tão energizada, tá com tanto amor. Anjo Azrael, Anjo Azrael, Anjo Azrael, ó. Ele abençoa a nossa água. Então vamos lá, nosso querido anjinho. Tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Ó, minha mandala, gente. Tá me dando força. Precisei de muita força hoje. Obrigada, Grupo C. Obrigada aos integrantes do Grupo C. Eu pedi socorro para eles mandarem vibrações, porque eu tava muito emocionada. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer essa live. Eu tava chorando muito, muito emocionada. E o grupo me ajudou, você viu como eu consegui, gente? Sem chorar, só no finalzinho. Então, muito obrigada, Grupo C, meus integrantes, meu povo cheio de amor que Deus me mandou, os anjinhos que Deus me mandou para me ajudar. Obrigada a todos os integrantes que estão nessa live e todos que me mandaram boas vibrações, porque eu estava muito, muito, muito emocionada. E é um assunto muito delicado e eu queria abraçar todas as pessoas com carinho, eu não queria magoar ninguém e eu só queria trazer amor e eu acho que eu consegui. Se você puder me contar, se eu pude te ajudar e que me contar, que eu vou gostar de saber, tá bom? Um beijo, pessoal. Beijo, pai, mães de filhos que fizeram a passagem, filhos de todos vocês que estão em luto, todos que estão vivenciando esse momento tão difícil. Eu desejo para vocês muita luz, muito Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Obrigada.